amados, hoje nós vamos estar iniciando uma série de palavras, uma série de ministrações, contando a história geral de Deus e a história geral da humanidade. O Senhor, ele tem 4 grandes capítulos da história dele, que é criação, queda, redenção e consumação. Vocês estão me escutando? Glória a Deus. Então vamos lá, ó. Criação, diga aí. Queda, redenção e consumação. Então nós vamos falar sobre esses 4 capítulos ao longo de um período. Hoje nós vamos estar abrindo, eu vou fazer uma introdução sobre esses 4 capítulos e hoje eu vou falar de um aspecto da criação. E depois terá outros irmãos, né, eu, pastor, nós vamos estar todos envolvidos e inseridos nesse tema para que você aproveite. O Senhor me deu essa palavra, o Senhor me deu essa orientação no ano passado e eu creio que o ano de 2024 é um ano de realinhamento para nós. É um ano de a gente se reposicionar no nosso caminho. O caminho, na verdade, a gente já sabe. O caminho é Cristo, Ele é a verdade e o caminho. Só existe um único caminho, mas ao longo dos anos, ao longo da vida, ao longo das situações, a gente vai pendendo para caminhos diferentes. E quando você vai ver, você está até no caminho, mas você fala, puxa, mas eu estou com dúvida. Será que era melhor voltar? Será que era melhor ter virado à direita? Ou será que era melhor ter virado à esquerda? E como as coisas muitas vezes não vão melhorando na nossa vida, vai aumentando a dúvida. Então esse ano de 2024, eu creio que é um ano de reposicionamento nosso. Que o Senhor vai reposicionar cada pessoa no seu propósito. Reposicionamento de família, reposicionamento profissional, e a gente alinhado com a vontade e o propósito de Deus nas Escrituras. Então toda essa história de Deus, ela vai se encaixar como uma luva na nossa história. Você vai ouvir falar dessa grande história e você vai falar, puxa, se identifica com a minha, faz parte da minha, porque ao longo de toda essa história do Senhor, teve um momento que nós pulamos para dentro dela, que agora a gente começa a fazer parte dessa grande história do Senhor, certo? E aí, nós temos o início, nós temos o princípio das coisas, né? Existem 2 princípios. O princípio que eu vou falar agora é de Gênesis, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas existe um outro princípio que é antes disso, que é João capítulo 1, versículo 1. Você abre comigo aí, por favor? João capítulo 1, versículo 1. Esse é o princípio de tudo, é o início de todas as coisas. João capítulo 1, versículos de 1 a 4, está projetado aqui na tela, se você quiser nos acompanhar, fiquem à vontade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Então esse é o princípio antes do princípio da criação, que é o que nós vamos falar. Deus sempre existiu. Antes de todas as coisas, Ele estava lá. Jesus Cristo de Nazaré estava lá. Na verdade, a Trindade, né? Pai, Filho e o Espírito Santo. E depois nós vamos ver também um pouco desse aspecto da Trindade na parte da criação. Então, nesse período, nesse ano, o Senhor ele vai posicionar a gente e a gente vai crescer em graça, em sabedoria, em fé e em ousadia. Afinal de contas, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então essa palavra vai nos nutrir, vai nos fazer ganhar força e mais corpo para que a gente possa prosseguir diante de tanta dificuldade, diante de tantas situações que a gente vai precisar passar aí pela frente. Eu creio que a cabecinha de vocês já está maquinando aí, né? Fala, meu Deus, tem essa situação, tem aquela situação, preciso de força, preciso de corpo, preciso avançar. Afinal de contas, nós precisamos avançar, meus amados. Mas não podemos retroceder. Lembra lá de Provérbios 23, 23? Compre uma verdade, adquira uma verdade e não abra mão dela. Você adquiriu uma verdade, não dá mais para voltar para trás. Não dá mais, é daqui para frente. É daqui para frente. E aí, quando a gente fala de histórias, meus amados, a gente engloba tudo. Tem tudo quanto é tipo de história, né? Vocês gostam de boas histórias? Quem gosta de boas histórias aí? Né? Boas histórias, irmãos. Ah, o irmão já riu ali. Boas histórias. Mas histórias verdadeiras, irmão. Não é mentira, não. Histórias verdadeiras. Todo mundo gosta de uma boa história, né? E tem muitas histórias em filmes.
São às vezes filmes de histórias reais, ou às vezes histórias fictícias, né? Mas existem bons filmes por aí, né? Quem foi marcado por algum filme aí? Qual, Mônica? As Crônicas de Nárnia, né? Como que é o nome do leão lá? Aslan, né? Que Aslan morre, né? Top demais. Quem mais foi marcado por um filme aqui? Pastor Henrique? Como Estrelas na Terra. Como Estrelas na Terra. Esse eu não assisti não, pastor. É bom? Um menino autista? Show de bola. Quem mais? Quem mais? Diga, irmão. Velozes e Furiosos. Menino do Pijama Listrado. Nossa, meu Deus, isso é top demais. Quem já assistiu o Menino do... Já assistiu, irmã? O Menino do Pijama Listrado é bom demais, não é? Você chorou? Não, mas você não chorou, irmã? Nossa, eu chorei, velho. Demais, demais, demais. Quem mais? Quem mais? O pastor assistiu, né? O Bruno, qual o filme, Bruno? Como? Até o Último Homem. Vixe, top demais, só filmaço, velho. Quem mais? Como? Cartas para Deus? Esse eu não assisti, irmão. É bom? É legal? Muito bom. E o Quarto de Guerra? Nossa, clássico, hein? Clássico dos crentes, clássico dos crentes. Legal, mas são boas histórias. Diga, Bruno. Como? Me ajuda aí. Esse eu não assisti, não. Jesus Ultimate? Meio Jesus com Power Ranger, irmão? Vou procurar ver. O último aqui. Paulo, apóstolo de Cristo, top. Nós assistimos aqui, depois da série nossa do apóstolo, de Atos dos Apóstolos, né? Apóstolo Paulo é faca na caveira. Show de bola, meus amados. Então temos as histórias através dos filmes, né? Irmãos, eu sou muito ligado ao esporte, eu gosto muito de esporte, certo? E eu também gosto muito de assistir, não só futebol, mas outros tipos de esporte. E tem muita coisa que, por exemplo, que marcou a minha vida. Por exemplo, no ano passado, a Rebeca Andrade foi sensação, certo? Ganhou tudo aí com baile de favela lá, foi muito, muito conhecida, muito falada no Brasil, no ano todo, né? No mundo todo, né? Tem uma outra ginasta, meus amados, que eu estava assistindo ela, quem lembra da Flávia Saraiva? Ela é bem pequenininha, ela é uma ginasta. Geralmente os ginastas, eles já são pequenos, certo? A Flávia Saraiva, ela é menor ainda. E eu estava assistindo uma competição dela, eu não lembro que ano que era. Ela estava com 16 anos de idade, irmãos. Ela era muito pequenininha. E ela ganhou a medalha de bronze, mano. Na hora que eu vi aquela menininha subindo no pódio, mano, eu chorei, velho. Falei, meu Deus, até hoje eu não esqueço da Flávia Saraiva. E tem muita gente fazendo muita história boa aí pelo país, em muitas competições, né? Na parte do skate lá, a Raíssa Leal, a Fadinha, tá ganhando tudo. Eu gosto muito de acompanhar também os skates também. Acho muito legal. Futebol também, Palmeiras é o maior campeão brasileiro, né, do Brasil. Não tem ninguém que chegou aos pés do Palmeiras, né? O Brasil, pentacampeão mundial. Não tem nenhum país que é igual ao nosso país, né? Essa semana nós tivemos, ontem tivemos aí a notícia do falecimento do Zagallo, o único tetracampeão do mundo. No mundo de 7 bilhões de pessoas, só existiu um cara que foi 4 vezes campeão da Copa do Mundo, e foi o Zagallo. Morreu aí farto de dias, aí com 90 e poucos anos de idade. Então, assim, a parte do esporte também vai criando várias histórias e a gente vai se apegando isso para aqueles que gostam, para aqueles que acompanham. Fernandão, né, Fernandão, que gosta da parte de automobilismo, né? A falar do Senna, né, irmão? É top, é lenda, né? Não só para a parte do esporte, mas também para a parte social. Muitas pessoas ainda seguem ele aí, algumas coisas, muito legal, muito bacana. E tem também as histórias de superação de vida, né? A gente vê algumas histórias de superação aí e você fica de boca aberta, né? Você olha para a sua vida e fala, realmente, eu sou mole demais, né? Vocês lembram daquele palestrante lá, como que é o nome do rapaz lá? Acho que é Nick o nome dele lá, que é esse, né, pastor? Isso, ele mesmo, é um palestrante, né? Ele nasceu sem os membros inferiores e superiores, não tem nem braço e nem tem perna, né? E ele desenvolveu na vida, cara. Ele se formou, ele casou, ele teve 4 filhos, ele tem esposa, ele palestra pelo mundo todo. Então é uma história muito bonita, uma história de superação, né? Tem uma outra notícia que eu também vi outro dia na internet. Mateus, você consegue projetar para nós aqui?
O rapaz, ele sofreu um acidente de empilhadeira e sabe o que aconteceu com ele? Ele teve que amputar metade do corpo. Ele não amputou as pernas, ele amputou metade do corpo. Do umbigo para baixo, olha lá, do umbigo para baixo, amputou tudo. Quando ele estava na mesa de cirurgia, olha só. Quando ele estava na mesa de cirurgia, o médico pegou e falou para ele, falou assim, filho, é o seguinte, a gente tem uma chance. Ele falou qual? Ele falou, se a gente amputar metade do seu corpo, você sobrevive. Metade do corpo e um braço, o braço direito dele também foi amputado, só ficou o esquerdo. Ele falou, pode fazer que eu encaro. Ele falou, se você tiver condições de deixar só a minha cabeça, eu quero viver e eu vou para cima. E assim o pessoal fez, ó, tá lá com as bolsas lá, por conta das necessidades, né? E ele tá vivendo. Então, são histórias de superação, cara. Você vê essas histórias assim, e a gente olha para as nossas vidas e fala, meu Deus do céu, né? Como eu sou mole, como eu sou preguiçoso, como eu sou muito, muito fraco, né? E um rapaz desse com uma vontade dessa de viver, extremamente bacana. Tem um outro rapaz que tem uma história de vida também muito legal, que eu já falei um pouco dele aqui também, o nome dele é Cleiton Queiroz. Ele é um ministro do Senhor, ministro aí de louvor, de adoração, viaja o país inteiro, o mundo inteiro, e ele nasceu cego de nascença. E ele conta a história dele que quando ele era adolescente, cara, ele vendo os adolescentes fazendo todas as coisas, ele sem fazer nada, em casa, e ele emotivo, chorando, e ele falou, Senhor, mas não sirvo para nada, Senhor, não presto para nada, não consigo fazer nada. E o Senhor falou para ele, meu, você não tem um violãozinho? Aí o violãozinho era do pai dele, tem um violãozinho aí do seu pai? Pega esse violãozinho aí que eu vou te ensinar a tocar. Cara, o Senhor ensinou ele a tocar. Ele não fez aula não, ele aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar guitarra, baixo, teclado, bateria. Ele toca tudo e o Senhor que ensinou ele. E não só toca, cara, ele dá show. Ele toca muito, demais. E ele passa o país inteiro aí, ó, pregando. E sabe que uma vez uma pessoa chegou para ele e falou assim, meu, cara, você não pode ficar pregando por aí que Jesus cura. Você não pode ficar falando por aí que Jesus cura. Eu falei, por quê que eu não posso falar? Ele falou, porque você não foi curado. Pelo simples fato que você é cego até os dias de hoje. Ele falou, tá bom. O que o Senhor não faz em mim, faz através de mim. Enquanto o Senhor não me curar, eu continuo pregando o evangelho dele e a palavra dele. Histórias de superação, cara. E a gente fica, né? A gente vai vendo esse tipo de coisa, isso vai nos ajudando a seguir para os nossos caminhos. E a gente também tem as histórias bíblicas, né? Nós que lemos a Bíblia inteira, você pega lá de Gênesis a Apocalipse, é muita história, é muita coisa. E é muita coisa legal. Por exemplo, eu, nessa última leitura, eu fui impactado pelo livro de Daniel. O livro de Daniel falou muito comigo. Até a gente fez um devocional lá no sítio, foi um devocional show de bola. O Senhor falando conosco, trazendo algumas coisas aos nossos corações lá no sítio. Meu, foi muito bom. Foi muito top. Então a história de Daniel me marcou. Tem alguma história aí que vocês se identificam, que vocês gostam? Quem pode falar? Pastor? Pastor gosta? Eu gosto da história de duas mulheres, Abigail e Raabe. Abigail e Raabe. Três, aliás, Noemi. Noemi. Noemi é a história de superação. Show de bola. O pastor escolheu 3 mulheres aí da Bíblia para falar e falando sobre superação aí da parte de Noemi. Mais alguém que gosta de mais alguma coisa? A Mônica gosta da história de Elias e de Davi, né? Foram 2 grandes homens de Deus, né? Um profeta e um rei aí. Diz que não existiu nenhum rei como ele humano, né? Só o Senhor Jesus Cristo, né? Muito legal, muito bacana. Mais alguém? O Sérgio gosta da história de Ruth? Muito bacana, você se identifica com ela. Show de bola. A Ellen? Eliseu e Paulo, meu. Eu gosto de Paulo também, meu. Paulo, cara, Paulo é top demais. A senhora gosta da história de Jó? Glória a Deus, show de bola. Jó, mais alguém? E o povinho do fundo aí, o povinho do fundo? Agora não é sobre filme, agora é a história da Bíblia. Ajuda eu aí, irmão, diga aí alguma coisa. Tiagão, fala você, o que você gosta, filho? Você gosta de Paulo? Show de bola, mano. Muito top, muito legal. Riquelme, você arrisca falar alguma coisa? Arrisca? Ele gosta de alguma coisa, irmã? Daniel e Salomão, muito legal, né? Salomão em toda a sua glória, muito bom. Show de bola, muito bom. Mais alguma coisa, meus amados?
Então essas histórias bíblicas, elas também nos ajudam, né? E você vê que a nossa vida é cheia de histórias, né? Aí você pega e fala assim, puxa, Davi, pô, a gente falou de tanta coisa, né? Falamos de filmes, falamos de coisas voltadas para o esporte, falamos de histórias de superação, falamos de história da Bíblia. Ah, mas quando eu olho para a minha história, a minha história não é muito legal. A minha história não é muito bacana. A minha história no passado, meus amados, realmente não é muito legal, não é muito bacana. Mas depois que eu encontrei a Cristo Jesus, como dizia antigamente, é supimpa. Ela é maravilhosa. Ela é extraordinária, né? E muitas coisas para contar. E muitas coisas para contar. Muitas coisas para confidencializar, para apoiar. E você que aceitou a Cristo Jesus, eu tenho certeza que você também acha a sua história depois de Cristo Jesus maravilhosa. E a de antigamente a gente tem que guardar também, né, irmãos? Faz parte do Evangelho, né? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Eu não me ofendo do que o Evangelho fala do que eu era antigamente. Então aqui é todo mundo ex, né? É ex. E não tem problema, né? A gente não precisa ir para o caminho errado o resto da vida. Se a gente identificou que a gente estava indo para o caminho certo, a gente tem que mudar a nossa vida, a gente tem que mudar a nossa perspectiva e o nosso caminho. Agora, não fique chateado por essa sua vida ser às vezes tão simples, ou tão ordinária, corriqueira, né? Uma vidinha pacata, uma vidinha normal. Ou até mesmo se a sua vida foi um pouco dolorosa ou um pouco trágica, não fique se remoendo por conta disso, que no final aqui eu vou trazer um poema para vocês e vocês vão ver que as coisas mudam e que há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, meus amados, as histórias são isso. E nós temos 4 aspectos, né? 4 grandes capítulos falando sobre a história de Deus. O primeiro capítulo é a parte da criação. Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. A irmã Mônica leu um salmo aqui, foi Salmo 66, ou Mônica? Isaías 66, foi o que eu quis dizer, Isaías 66. Que o Senhor está dizendo, né? Como é que vocês querem criar um local para mim habitar, se foi eu que criei todas as coisas, né? Teria condições vocês de criar um local para mim de habitação? Se o mundo todo, né, a terra é o escabelo dos meus pés, eu pego o mundo com a palma das minhas mãos, né? Então como é que vocês querem criar um local para mim de habitação, né? Não tem como a gente criar, meus amados. O Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita em templos feitos por mãos de Deus. Então cada um de nós é esse templo que o Senhor criou com a sua própria mão e Ele habita dentro dele. Então daquilo que a gente faz, daquilo que a gente edifica, Ele não vai habitar, mas daquilo que Ele fez, daquilo que Ele edifica, aí sim, aí Ele vai habitar, e habitar com honra e com glória, e maravilhoso é isso. Então o Senhor, Ele criou e sustenta todas as coisas. Tudo que você pode imaginar é criação do Senhor. Vai, Davi, mas o inimigo não cria nada, o inimigo imita. Ele é uma imitação barata daquilo que o Senhor faz. Sabe quando você vai comprar o tênis pirata lá na banquinha, lá na 24 de março? É claro que nós não vamos, né, meus amados? Que nós somos tudo crente, tudo cristão. Então a gente não compra esse tipo de produto. Mas quando você vai comprar lá, é Nike que vende? Não, é o Nick, certo? É o Nick. Então Deus criou o Nike, o inimigo foi lá, imitou e fez o Nick, certo? Você anda com ele 2 semanas e a sola escapa, certo? Isso é o Nike. Você vai ficar com ele 10 anos. Então Deus criou o Nike, o inimigo criou, imitou com o Nick, né? E tem um rapaz na internet que ele faz umas brincadeiras lá com o que Deus criou e o inimigo imitou, né? Então ele fala que Deus criou Abraão, pai de multidões, e o inimigo foi lá e imitou. E fez quem? MC Catra. O Senhor criou o dízimo, o inimigo foi lá, imitou e fez as apostas esportivas. O Senhor criou o dízimo, o inimigo imitou, fez as apostas esportivas. O Senhor criou o homem valoroso e o inimigo criou Rodrigo Hilbert. Pelo amor de Deus. Meu amado, você liga lá, o cara é bonito, o cara sabe cozinhar, o cara é montador, o cara é ator, o cara é tudo, velho, pelo amor de Deus. Não deixa a mulher assistir Rodrigo Hilbert, não. Agora vamos para o outro capítulo da história do Senhor. A queda.
Então Deus criou todas as coisas, tudo em perfeita harmonia, em essência, tudo certinho, tudo bonitinho. Sabe aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas? É totalmente errado. Deus escreve certo por linhas totalmente certas e corretas. O torto aqui é quem? Somos nós. O Senhor não tem nenhuma tortura, é tudo certinho, tudo bonitinho. Mas depois que o Senhor criou todas as coisas e passou as orientações para o ser humano se extraviou. O ser humano desobedeceu ao Senhor e rejeitou tudo aquilo que ele criou. Então esse é o aspecto da queda. E lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, não precisa você abrir, você pode me escutar aqui, se os meninos quiserem projetar. Romanos capítulo 3, versículo 10 até o 18, está escrito assim, ó, como está escrito, não há justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça um bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos olhos do Senhor. Então esse daqui é o aspecto da queda. Esse aqui é o ser humano caído e destituído da glória de Deus. Então o ser humano agora ele se fez inútil diante de Deus. Irreconciliável diante do Senhor. Por conta da sua queda e por conta da sua desobediência. Mas, entretanto, porém, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que vem para corrigir todas essas coisas. E é a parte da redenção, é o terceiro capítulo, é a redenção. Você consegue ir para mim para Colossenses, capítulo 1? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Glória a Deus por Cristo Jesus, que nos redimiu. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, se tornando um homem reconhecido em figura humana, obediente a Deus e obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso Deus. Ele nos tira desse reino de trevas e nos transforma, nos transporta para o seu reino do seu Filho amado, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E por último nós temos consumação. E deixa eu só te alinhar aqui no período de tempo. Nós estamos entre a redenção e a consumação. Criação já foi, passado. Queda já foi, passado. Redenção já foi, mas ainda há um aspecto dela para ser concluído, mas o Senhor Jesus, ele já morreu na cruz do Calvário, e agora nós estamos entre consumação, ou seja, nós estamos entre redenção e consumação. Podemos dizer que 75% dessa história já está cumprida, está faltando 25% para poder se cumprir, e a parte da consumação. A consumação é o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí diz assim, né? Vamos para Mateus capítulo 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e a apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. No Senhor Jesus, na volta dele, ele vai tomar o trono de glória, o reinado dele, porque tudo é dele, e ele vai requerer tudo para ele. Nada desse mundo vai escapar do Senhor Jesus, tomar tudo para ele. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. E nesse dia ele também fará separação, como um pastor faz, de bodes e de ovelhas. Pergunta para você nessa noite: você é bode ou você é ovelha? Saiba que haverá uma separação nesse dia. Hoje estão todos vivendo juntos. O bode e as ovelhas estão vivendo juntos, mas haverá um dia que o Senhor Jesus voltará e separará a cada um para o seu lugar. Então será a consumação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo voltará como um rei para as nações, como um juiz para o ímpio e como um noivo para a sua noiva. Haverá um grande casamento, o casamento da igreja com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos aqui nos aprontando para esse casamento. Vocês lembram lá como é que uma noiva se apronta? A Michele não está aqui não, né?
deve estar aprontando uma noiva, né, irmão? Deve ser isso. A Michelle, ela é maquiadora, faz cabelo, todas essas coisas. Então ela sabe muito bem como que é preparar uma noiva para o dia do casamento. E é o que nós estamos fazendo aqui. Na quarta-feira a gente vem e passa um pouquinho de blush. No domingo a gente vem e passa um pouquinho de rímel. No domingo a gente corta um pouquinho da ponta dos cabelos. Aí no outro a gente prepara lá a roupa, o vestido. De uma maneira geral é isso. É a noiva se aprontando para o dia do casamento. Aí sabe o que acontece? Quando você falta no culto, você deixa de se preparar um pouquinho. Então toma cuidado, porque pode ser que chega lá no dia, você está sem as vestes nupciais. Você vai olhar, pô, mas eu estou com a maquiagem, mas está faltando a roupa. E agora? E sem roupa, não pode entrar nas bodas do Cordeiro. Então tem que ser a preparação, tá? Mas a preparação não é só vir na igreja, tá? A igreja é um aspecto que te ajuda a preparar, mas essa preparação é o tempo todo. Nós estamos o tempo todo nos preparando para esse casamento e para essa volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vocês entenderam essa parte dessa introdução? Eu nem comecei a pregar ainda, está fazendo só a introdução. Essa introdução, criação, queda, redenção e consumação. E agora nós vamos entrar nesse primeiro capítulo, que é a criação. É uma coisa bem simples, não há muita novidade, mas eu acho que vale a pena a gente decorrer em cada versículo, em cada aspecto dessa criação, tá bom? Então nós falamos do princípio, que é o princípio do Senhor Jesus Cristo, que é antes de todas as coisas, e agora nós vamos falar do princípio da criação de todas as coisas que nós estamos aqui. Você pode ir lá para capítulo 1 de Gênesis? Glória a Deus. Então, meus amados, no primeiro dia, vai do versículo 1 ao versículo 3, foi o dia em que o Senhor ele criou a luz. Presta atenção, no primeiro dia o Senhor criou a luz, no primeiro dia o Senhor criou a luz. Então diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Deus. E olha que tremendo, meus amados, quando o Senhor cria a luz, ele não criou, nós não estamos falando de sol e de lua, porque o sol e a lua só foi criado no quarto dia. Então olha só que tremendo, o que ilumina as coisas não é o sol e nem a lua, o que ilumina as coisas é a presença de Deus. Não tinha sol e nem lua, mas as coisas já estavam iluminadas pela palavra e pela presença e o poder de Deus. E olha que coisa interessante, Apocalipse 21, 23, tem uma promessa que diz assim, e a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Há uma música do Rodolfo que diz: naquele dia não haverá lua nem o sol, pois a presença do Senhor me ilumina. Então, com a volta triunfal de Cristo Jesus, não vai precisar de sol e nem de lua. O Cordeiro de Deus é a lâmpada que vai iluminar todas as coisas, como no princípio, como lá no princípio. Então em Apocalipse já tem uma promessa voltando para o princípio de todas as coisas, que era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ilumina todas as coisas. Então no primeiro dia o Senhor criou a luz, a presença dele, e no segundo dia o Senhor criou o céu. Está aí do versículo 6 ao versículo 8, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão de céus. E chamou Deus a expansão de céus. E aí olha que coisa interessante, lá na frente o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer assim, conheço um homem, que se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, foi arrebatado até o terceiro céu, e viu, e ouviu coisas inefáveis do Senhor. Sabe qual que é o significado da palavra inefável? É sem explicação. Ele diz assim, o que eu vi lá, não tem explicação. O que eu ouvi lá, não tem palavras no dicionário para descrever o que eu ouvi lá. Inefável, sem explicação. Mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. Tem terceiro céu? Se tem o terceiro é porque tem o primeiro e tem o segundo, não é isso?
Basicamente é assim, meus amados. O primeiro céu é essa parte que a gente olha para cima e a gente vê tudo azulzinho. Esse é o primeiro céu, que a sua vista consegue alcançar, essa parte azul. O segundo céu é quando a nossa vista não alcança. É quando você parte dessa parte azul para aquela parte negra, que é onde estão as estrelas, onde está a lua, o sol, as galáxias, os planetas. Ali é o segundo céu, essa parte preta, essa parte escura, que não dá para a gente ver a olho nu, só dá para a gente ver com o telescópio ou a gente subindo lá para cima numa nave, certo? Num ônibus espacial. Então esse é o segundo céu. E o terceiro céu? O terceiro céu é esse que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele é transcendente, ele é espiritual. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu subi até esse terceiro céu e vi coisas que são inefáveis, são inexplicáveis. Então no segundo dia o Senhor criou o céu, e no terceiro dia, versículos de 9 a 10, acompanhe comigo aí, diz assim: e Deus disse, ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi, e chamou Deus a porção seca terra. Então o Senhor chamou, no terceiro dia, a porção seca, ele chamou a terra. E é tudo isso que a gente vê por aí, é terra para mais de metro, né? Meus amados, e quando a gente fala de terra é algo engraçado, né? Você vê como que são as coisas, né? A gente aqui, por exemplo, aqui no Parque Bristo, ou seja em Santo André, ou em São Caetano, ou São Paulo, qualquer lugar, a gente fica brigando por um palminho de terra, né? Se você for ver por aqui, ó, você não vê um lugar para ser construído. Tudo já está construído, né? A gente vive aglomerado uns em cima dos outros. Agora, quando você vai viajar, você pega aí, ó, estradas, quilômetros e quilômetros de terra, e ninguém vai para lá. É tudo vazio. Você pega o dia todo andando naquelas estradas, né, irmão? Que a gente vai lá para a Bahia, lá, aquelas retas, e aquele monte de terra. E ali não tem habitação. E o povo brigando aqui por um pedacinho de terra, né? Lá no Heliópolis, lá vocês viram qual que é a sensação na Heliópolis agora? Eles não conseguem mais crescer para o lado. O que eles estão fazendo? Crescendo para cima. Então, tem casa lá que tem 5 andares, irmão. A casa da comunidade tem 5 andares, tem até elevador, velho. Você olha para cima e fala, meu Deus do céu, velho. 5 andares, 6 andares, porque não tem mais espaço para você construir, né? Então o povo vai crescendo, vai indo para cima, né? E a gente brigando pelos pedacinhos de terra. Mas o nosso mundo tem muita terra, meus amados. Tem muita terra mesmo. Muita coisa aí para a gente desfrutar e desbravar. Então isso foi o dia 3. E no dia 4? No dia 4 agora o Senhor sim, ele cria os astros, né? Os astros maiores. O Sol e a Lua, né? Só que aí, meus amados, quando o Senhor ele cria o Sol e a Lua, está lá no versículos de 14 a 19, aqui há uma grande dificuldade das pessoas de entenderem por que o Senhor criou o Sol e a Lua, né? E as pessoas estão usando isso para dizer que o Sol e a Lua foram criados e eles dão direção para o ser humano, certo? Que é o tal da astronomia, é isso aí, astronomia. Existe uma diferença de astronomia, astrologia, isso, irmã, isso. Me ajuda, irmã. Me ajuda que de vez em quando dá um chute. Existe uma diferença de astrologia e astronomia. Astrologia é essa parte mais voltada para signos, essas coisas pagãs, né? Horóscopo, misticismo, não é isso, pastor? Agora, a astronomia, sim, é o estudo dos planetas, das estrelas, das galáxias. Aí não tem problema nenhum. O que tem problema é a tal da astrologia. Nós não cremos que o Sol e a Lua e a posição das estrelas, eles dizem nada para nós. Nós cremos sim nas Escrituras do Senhor. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, nós teremos aquilo que o Senhor diz que nós teremos, e nós faremos aquilo que o Senhor diz que nós faremos. Não é o Sol, nem a Lua, nem as estrelas que vão ditar qual que é a nossa posição de vida, o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer, certo? Muito menos arrumar marido ou arrumar esposa, certo? Então não tem condição. Se você quiser arrumar aí um varão valoroso, vá para as Escrituras aqui que o Senhor vai te ajudar. E uma varoa também, a mesma coisa. Então, o Senhor ele criou o Sol e a Lua, mas por que o Senhor criou o Sol e a Lua? Eles servem sim para estações, né? Para datas, para hora, né? Para a duração do dia, para todas essas coisas, mas não para ditar orientação e regra para as nossas vidas, não, tá bom? Então, para iluminar e para a questão das estações, tá bom? Verão, inverno e todas essas coisas. Aleluia! Estamos quase acabando, agora nós estamos no dia 5.
No dia 5, vai lá no versículos 20 e 21. Vamos ler para a gente não ficar só aqui nas minhas palavras. E disse Deus: produz as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave das asas, conforme as suas espécies. E veio Deus que isso era muito bom. Glória a Deus. E aqui eu queria trazer só uma curiosidade para vocês sobre os oceanos, né? Eu fui pesquisar para ver quanto de grana que tem nos oceanos. E aí eu cheguei a um número que eu peguei lá na internet, que ele fala que nós temos em todos os oceanos cerca de 24 trilhões de dólares em recurso em todos os oceanos. 24 trilhões de dólares em todos os oceanos de recurso, de grana. Só para a gente se basear mais ou menos, no ano de 2023, o Brasil fechou um PIB de 2,3 trilhões de dólares. Entendeu? Então, Brasil com 2 trilhões e os oceanos com 24 trilhões. O que é PIB, Produto Interno Bruto? É tudo aquilo que o país produz. É tudo que o país vende, produz. É toda a grana que o país tem. Então, Brasil com 2 trilhões e todos os oceanos com 24 trilhões. Quando as escrituras dizem que o Senhor é o dono do ouro e da prata, ela está certa, não está? Nossa, é maravilhoso, né, meu? Aí tem recurso demais. Fora a parte da fauna e da flora. É muito recurso, é muita grana e o Senhor, ele é dono de todas essas coisas. Se os oceanos fossem considerados como país, ele estaria nos 10 primeiros países mais ricos do mundo, com 24 trilhões aí de produto interno bruto. É maravilhoso isso, né? Muito recurso demais. Uma pena que a gente não sabe administrar e a gente não sabe fazer bom uso disso, né, meus amados? A gente tem degradado o meio ambiente, a gente tem perseguido. É muito comum você ver nas reportagens as beiras das praias, meus amados, com tanta garrafa PET, com tanto plástico, com tanta sujeira. Até no nosso meio aqui mesmo, meus amados. Você vai nos nossos rios, que os rios que cortam os nossos bairros, você vê sofá lá dentro, você vê guarda-roupa lá dentro. O ser humano é muito mal demais. Com isso, com a criação, com aquilo que o Senhor criou. E depois isso tudo volta para nós. Porque no dia da chuva entope os bueiros, transborda os rios e vem tudo para dentro da nossa casa. A natureza devolvendo tudo para nós. Você não jogou? Tá aí tudo de volta aí para você. Aí não adianta reclamar do poder público, né? Não adianta reclamar da prefeitura, se nós mesmos estamos seguindo por um caminho errado com aquilo que o Senhor criou, com aquilo que o Senhor deixou, né? Tem pessoas que dizem, aos mais velhos, né? As pessoas falam, não, a gente nadava no rio Tietê, né? Não tem condição de você entrar lá no rio Tietê hoje, é podre. É imundo, velho. Meu Deus do céu, as pessoas vão construindo as casas lá e vão colocando o esgoto ali, sem a menor... não, joga aí mesmo e fica sendo o menor discernimento. Isso também é a parte da criação do Senhor. O ser humano, a queda, né? A parte do ser humano em queda, que não liga para nada, só liga para ele, não liga para os efeitos, nem para o próximo. Isso é muito triste mesmo da gente poder ver. Agora, o dia 6, talvez seja o dia mais esperado das pessoas, que é a criação do homem, a criação da raça humana. Está lá no versículo 26, versículo 27. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui no dia 6, o Senhor, ele cria o ser humano, cria o homem, cria a mulher. Aqui tem um grande detalhe, meus amados, a gente viu que nos outros dias, tudo aquilo que o Senhor criou, ele criou através da sua palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja o elemento seco, e houve o elemento seco. Só que na hora de criar o ser humano, ele não disse a palavra, ele mesmo foi lá fazer. E ele não fez sozinho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. Aqui a Trindade aparecendo, né? Façamos um homem. Então ele não estava sozinho, façamos um homem. Jesus Cristo de Nazaré estava ali no dia de fazer o bonequinho lá, né, a matriz reprodutora lá do homem, o primeiro, né, a matriz reprodutora, estava lá quando ele fez Adão. Então ele não fez através da palavra, mas ele fez através das suas mãos. Ele foi moldando, ele foi colocando cada coisinha no seu lugar, de acordo com o seu tato, de acordo com o seu cuidado, de acordo ali com as suas habilidades. Então nós somos criados dessa maneira, com as próprias mãos
do Senhor. O Senhor foi fazendo cada um ali do seu jeitinho, e maravilhoso por isso, né? Glória a Deus por isso. E aí tem um assunto, tem algo também muito interessante, que depois que Deus ele faz o homem, que ele ali ainda não é alma vivente, ele é só aquele bonequinho de barro, é o ser humano, o Senhor agora ele sopra o fôlego de vida nas narinas do homem. Então sabe qual que é a primeira coisa que o homem vê quando ele abre os olhos? O Senhor face a face. Então o Senhor, ele sopra aqui o sopro de vida, e ele está com o olho fechado. Quando ele abre, a primeira coisa que ele vê é o Senhor, o princípio de todas as coisas. Ele vê o seu Criador, ele vê o seu Pai, ele vê o seu refúgio, ele vê a sua alegria, ele vê o seu contentamento ali na frente dele. E meus amados, e quantas vezes, né? Nada para nós serve, só serve mesmo ver a presença do Senhor e o rosto do Senhor. Tem tantas situações nas nossas vidas que a única coisa que a gente quer ver é a face do Senhor, é a presença do Senhor, é aquela presença que ilumina mesmo quando não tem luz, e glória a Deus por isso. E aí chegamos ao final da semana, no dia 7, olha que coincidência, hoje é dia 7, glória a Deus por isso, não é nada combinado, meus amados, mas hoje o 7º dia, o dia 7, o dia da perfeição do Senhor. E aí diz que no 7º dia, o Senhor ele descansou de toda a obra que ele fez. Então o Senhor trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou. Agora, pergunta para os meus amados irmãos, o Senhor descansa? O Senhor se cansa? Não. Ele é criador de todas as coisas, ele é atemporal, ele não é ser humano. Então ele não se cansa. Já diz a palavra do Senhor, jamais dorme o guarda de Sião, ele jamais pestaneja, ele nem pisca os olhinhos dele, ele está sempre acordado, ele trabalha até os dias de hoje. Então por que a palavra do Senhor diz que ele descansou? Na verdade, essa raiz dessa palavra vem de desfrutar, ela vem de desfrutar. Então substitua descansar por desfrutar. Então Deus desfrutou no seu 7º dia de toda a obra que ele fizera nos outros dias. Então no 7º dia ele começou a relembrar, puxa, no primeiro dia a luz, glória a Deus, isso é muito bom. No 2º dia, glória a Deus, isso é muito bom. E no 6º dia que eu criei o homem, e viu Deus que era muito bom, não era bom, era muito bom. Então ele começa a desfrutar de tudo aquilo que ele fez. E nós, como seres humanos, nós devemos seguir a mesma pisada do nosso Senhor. Nós também temos que ter esse dia de descanso, esse dia de desfrutar. Nós também somos adventistas do 7º dia. Nós só não cremos que o 7º dia dá condição para a salvação, mas nós cremos que tem que ter um dia de descanso. Nós cremos que no dia de domingo, que para nós é o domingo, não é o sábado, por conta da ressurreição de Cristo, nós cremos que nesse dia nós temos que desfrutar. A gente vem aqui, ou até mesmo na tua casa, você pode começar a relembrar, falar, puxa vida, segunda-feira foi tão bom, né? Segunda-feira foi a virada do ano, não é isso? Ou foi o dia 1º? Foi o dia 1º, né? Aí você relembra, fala, nossa, o dia 1º foi tão bom, né? Estava com os meus amigos, com meus familiares, uma fartura de comida, oh, glória a Deus. E no dia 2? No dia 2 eu voltei para o trabalho, graças a Deus, tinha meu trabalho. Estava vivo para poder ir trabalhar, porque poderia estar morto e não ir trabalhar, morto não trabalha. Verdade, né, mano? Morto não trabalha, certo? Então eu estava vivo, eu fui lá trabalhar. Na terça, na quarta-feira nós estávamos na oração, a irmã trouxe uma palavra abençoadora, nós saímos daqui edificados e totalmente felizes com o Senhor Jesus. Na quinta-feira fomos trabalhar, descansamos, sexta-feira, sábado. Então a gente no 7º dia, a gente descansa e desfruta sim. E o mais importante, nós temos uma fé em nós, que nós não precisamos trabalhar todo dia. Nós temos uma fé que se a gente parar no 7º dia, Deus vai nos sustentar da mesma forma. E um dos medos das pessoas de não descansar e de não desfrutar, elas falam, eu não posso parar. Eu não posso parar porque vai faltar. A grana vai faltar, eu tenho que ir lá fazer. Se eu não for, é aquele que edifica a sua própria casa. Mas nós cremos que nós podemos parar no 7º dia, porque é o Senhor que edifica a nossa casa. Em vão trabalha o trabalhador se o Senhor não tiver. Em vão edifica a casa se o Senhor não estiver edificando. Então nós cremos que nesse dia o Senhor é quem trabalha por nós. E Ele leva o nosso fardo, que o nosso fardo é pesado e nos dá o dele que é bem
levinho. E glória a Deus por isso. E aí no domingo você pode desfrutar. Você pode desfrutar da companhia dos seus familiares em casa, aquele almoço de domingo, aquela macarronada legal, você tira aquele cochilinho da tarde, você vem cultuar o Senhor no domingo, vem encontrar os seus irmãos e você sai daqui, revitalizado para a semana que está se iniciando no dia de hoje. Então nós cremos sim no descanso do Senhor, nesse desfrutar do Senhor, mas nós não cremos que Ele dá condição para a salvação, porque a salvação é pela graça mediante a fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é toda feita pelo Senhor. Nós só tomamos posse dela e agradecemos pela fé. Aleluia! Isso é a criação, meus amados. Em 7 dias criou o Senhor todas as coisas, inclusive nós e tudo aquilo que existe. E aí você lembra que eu falei para você sobre a sua história? Você deve ter feito uma análise, a criação, todas as coisas. Fala, meu Deus, mas a minha história é tão xoxinha, né? É tão fraquinha, é tão chata, é tão sem graça, mas não é, meus amados. A nossa história ela é importante sim, cada um com a sua particularidade, cada um com as suas qualidades, cada um com os seus defeitos, tudo isso faz parte do plano e do propósito do Senhor. E olha só esse poema aqui, o título dele é Uma Vida Solitária, e eu esqueci de pegar o nome do autor aqui. Depois a gente dá o crédito para ele lá no YouTube. Mas diz assim, o poema. Eis um homem que nasceu numa vila desconhecida, filho de uma camponesa. Cresceu em outra vila desconhecida e trabalhou numa carpintaria até os 30 anos. Depois, por 3 anos, foi pregador itinerante. Nunca escreveu nenhum livro, nem ocupou um cargo público. Não teve casa própria, nem constituiu família. Jamais cursou uma universidade. Não chegou a entrar numa cidade grande. Não se afastou 200 quilômetros da onde nascera. Nem fez nenhuma das coisas que a sociedade contemporânea considera um sinal de grandeza. Não tinha nenhuma credencial, a não ser ele mesmo. Não possuía nada nesse mundo, só o poder da sua divindade. Enquanto ainda jovem, a maré da opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos o abandonaram, um dos quais o negou, enquanto que o outro o traiu. Foi entregue aos seus inimigos e passou pelo traje de um julgamento. Foi pregado uma cruz entre 2 ladrões. E na hora da sua morte, seus executores apostavam, disputando a única propriedade que tivera na terra, uma túnica. Depois de morto, foi tirado da cruz e posto no túmulo emprestado por um amigo que dele sentiu pena. 19 séculos já se passaram e hoje ele é o centro da humanidade, a maior fonte de orientação e inspiração divina para todos nós. Maravilhoso, né, meus amados? Então, se a sua história não foi tão legal, pode se basear aqui na história do nosso Senhor Jesus também, que não foi. Mas o Senhor Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, ele teve toda essa situação, mas o Senhor Jesus não é um coitadinho, tá? O Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, ele está com cetro de justiça nas suas mãos, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é todo-poderoso, leão da tribo de Judá, ele tem tudo, sabe tudo e pode tudo. Ele não é um coitadinho, ele venceu a morte e o inferno, ele venceu tudo. E ele prometeu para nós que nós venceríamos também, se nós estivermos alicerçados nele, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.